Você está no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que está aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que está na descrição desse vídeo. Valeu! São 4 caminhos que eu vislumbro hoje em dia para você poder se tratar com cannabis. O primeiro é você comprar na farmácia, como eu falei. Hoje em dia nós temos alguns medicamentos que já são autorizados pela Anvisa, com base na RDC 367, e eles já podem ser comercializados na farmácia. Pelo meu conhecimento, todos eles são CBD isolados, então eles não têm o benefício da planta completa, que a gente vai falar disso também. Então o primeiro caminho que você tem sempre é comprar na farmácia. Sempre não, né? Finalmente começou, depois de 1 milhão de anos, você consegue talvez se tratar no Brasil se você tem 3 mil reais por mês para gastar com isso. Um segundo caminho que existe desde sempre é o autocultivo. É você cultivar a cannabis na sua casa e você fazer o seu próprio tratamento. É um caminho que não pode ser confundido com esse primeiro que eu falei, do medicamento, porque é um caminho que você talvez não consiga ter a mesma abordagem medicamentosa do produto final que você vai usar no seu tratamento, porque você não consegue fazer esse tipo de análise e nem a mesma abordagem que uma farmácia faz, uma indústria farmacêutica faz para produzir um medicamento. São produtos absolutamente diferentes, isso a gente não pode ignorar e não pode fingir que não faz diferença no tratamento, porque de fato faz. Mas o autocultivo ele é um caminho que existe há anos no Brasil, há mais de 20 anos. Tem grandes advogados que criaram grandes teses, talvez esses 20 anos atrás, aí, que começaram a trabalhar com isso. De cabeça aqui vem o Dr. Ricardo Nemer e o sócio dele, me fugiu o nome, mas o Dr. Ricardo e a sociedade deles lá. E eles há mais de 20 anos trabalham nesse tema. E abriram o caminho que nós trilhamos hoje em dia. E foi só por causa deles, por causa do trabalho deles, que Dr. Emílio, me lembrei, Dr. Ricardo e Dr. Emílio. Foi por causa do trabalho deles que hoje em dia eu consigo, e outras pessoas conseguem falar abertamente sobre o tema. Então, o segundo passo, o segundo caminho que você tem quando você quer se tratar com cannabis no Brasil é o autocultivo. O autocultivo, você pode ser através de um habeas corpus, em que você vai de fato regularizar o seu cultivo ali, você vai mostrar para a justiça o que você faz e com base nos entendimentos que nós vemos hoje em dia, a justiça tem autorizado, né, quando é para fins medicinais. E tem muita gente que na verdade nem entra com habeas corpus. Eu acho que isso é uma coisa que eu também não tenho medo de falar, por mais que eu trabalhe com habeas corpus, dependa de pessoas que queiram entrar com habeas corpus, tem muita gente que não entra. Tem gente que passa a vida inteira cultivando na sua casa em silêncio e nunca se preocupa com isso. E talvez para alguém que queira fazer isso, o maior segredo é o seu sigilo. Se você ficar quietinho, provavelmente você não vai ter. Pode ser que tenha algum tipo de problema, mas a maioria dos problemas vão ser solucionados com o seu sigilo. Mas muitas pessoas entram com habeas corpus, porque o habeas corpus, inclusive, ele oferece algumas facilidades. Hoje em dia, pessoas que têm maior acesso financeiro conseguem remeter para laboratórios os produtos que eles fazem. Então, para ter noção da concentração de THC, concentração de CBD, testes com pesticida e etc. Então, você talvez, tendo um habeas corpus, você tem mais segurança, porque muitas pessoas hoje, inclusive eu, nos habeas corpus que eu faço, eu peço que o juiz autorize que o paciente remeta o produto para análise laboratorial. E nós vamos falar mais de análise laboratorial mais para frente, é um mercado que tem crescido bastante. Tem bastante coisa legal aí. Eu vou falar também sobre o passo a passo no habeas corpus, então fiquem aí. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu falo que eu sempre esqueço disso, eu vou falar 1000 vezes, que eu não posso esquecer mais. Então, esse segundo passo é o autocultivo. O terceiro caminho, que é um caminho que tem se desenhado nos últimos meses, que é bem novo, mas que já tem ganhado bastante força nos tribunais, é você pedir, através de uma ação judicial, para que o SUS ou o seu plano de saúde custeie o seu tratamento. Teve uma decisão recentíssima do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em que ele entende que o plano de saúde deve financiar, suportar o tratamento com cannabis medicinal do paciente. A mesma coisa com o SUS. A discussão com o SUS é que é um pouco diferente, como a gente trata de verba do Estado, então a discussão acaba sendo muito mais complexa do que talvez com um plano de saúde, mas são caminhos que têm surgido nos últimos anos e que só vão crescer.
e que na verdade tendem a impulsionar a própria parte mercadológica desses produtos, porque os planos de saúde vão ter que passar a comprar de alguém e até quando que os óleos que eles vão oferecer vão ser importados, né? Porque o preço é muito alto. Paga-se em dólar, paga-se em euro e então fica um preço muito alto pro plano de saúde, que também em algum momento vai passar a régua e vai entender por bem e meter um jardim aqui no interior de Londrina. Então vamos lá. Então o terceiro passo seria pedir para o SUS ou para o plano de saúde. E tem um quarto caminho que eu também vislumbrei que existe há muito tempo, é você se associar a uma associação de pacientes medicinais de cannabis. Existe há muito tempo, mas essa oportunidade e possibilidade só passou concretamente a existir nos últimos anos, com a criação de grandes associações como a Abrace ou como a Mães de Maria, que é lá de Marília, que é uma associação que comecei a ter contato há pouco tempo, mas que está muito bem estruturado, ou como a própria Cura em Flor aqui em Londrina, que ainda está no seu momento inicial, mas que também tende a ter esse crescimento e esse tipo de estruturação para fornecer o acesso de fato ao medicamento. Mas o maior exemplo atualmente com certeza seria a Abrace. A Abrace está localizada lá em João Pessoa, foi a primeira associação com autorização a cultivar e a fazer a venda desse óleo. Esse óleo ele é vendido de maneira 100% regular, inclusive com entrega de nota fiscal e tudo. As pessoas só precisam se associar à Abrace e ter a prescrição médica. Então, assim, eu acho que esses são os 4 caminhos que eu vejo para alguém que quer se tratar com cannabis. É muito importante falar sobre isso, porque o que eu tenho percebido na prática é que muitas pessoas chegam até mim querendo, por exemplo, cultivar, mas na verdade ela não gostaria de cultivar, ela gostaria de ter acesso ao medicamento, mas ela não tem o conhecimento dessa possibilidade de associação a alguma associação de cultivo, ou então de pedir para o plano de saúde, ou entrar com uma ação para requerer do SUS. Então é importante falar sobre esses caminhos.